Olá, nós estamos aqui com mais um Mary e Você. E comigo eu tenho uma amiga muito legal, muito amável, ela é especial, é a Karen Carneiro Lobo. Eu já conheço ela há algum tempo e por isso eu a trouxe aqui para conversar conosco. Nós vamos falar sobre um tema que eu amo falar, que é família. A Karen, ela é formada pela PUC há 32 anos e trabalhando com famílias. Ela é assistente social com especialização em terapia comunitária e terapia familiar sistêmica. A gente, Kari, tem que entender um pouquinho dessa terapia sistêmica. Mas muito obrigada pela sua presença aqui. Você prontamente aceitou o nosso convite e nós sabemos o quanto a família está sendo atacada, está se transformando, né? Nós estávamos conversando aqui antes de começar, o quanto a família tem se movido durante a humanidade, né? Sempre foi a base, né? A base, o começo de tudo, a família. E hoje em dia a gente não vê a família tão assim sólida, né? O que você acha disso? É, bom dia. É um prazer para mim também Não é estar bom dia. aqui. Ai, meu Deus. Eu fiquei em dúvida. Eu sei o que que eu falo. Bom dia, boa tarde, boa Olá, noite. olá, Olá. olá. Vamos de novo. É, Oi, Mary. tudo bem? Tudo, querida. Então, é um prazer para mim estar aqui. É um prazer também poder falar sobre esse assunto família, porque eu acredito muito, né, no valor que a família tem. Uhum. E concordo com você, né? Quando você diz que essa família ela vem sofrendo muita mudança, né? E nem todas as mudanças que essa família está sofrendo, ela tem trazido resultados positivos, né? Eu acho que a gente tem que valorizar, sim, avanços que foram ocorrendo nas relações familiares, né? Eu acho que quando a gente fala do machismo, quando a gente fala da violência contra a mulher, quando a gente fala daquela condição opressora, né? Que a família se relacionava, né? Às vezes com uma educação bastante castradora, Bem onde rígido, né? havia essa rigidez, né? Não havia uma qualidade de comunicação. Os pais tinham muita dificuldade de compreender o que era a criança, né? Como que ela vivia a sua infância, O né? desenvolvimento, O né? próprio desenvolvimento da criança, né? Então, assim, a gente teve avanços, né? Eu acho que a gente está lutando, inclusive, para estabelecer ainda mais qualidade nessas relações familiares. E isso é muito bom, né? Eu acho que dentro dessas questões contribuiu muito a parte da psicologia, né? A própria pedagogia que foi se instrumentalizando para atender a criança na escola também de forma mais empática, de forma mais afetiva, mais amorosa. E até a parte das leis, né? A Constituição fala sobre Isso, porque a família tem que prover lazer, educação, saúde, amparo. E nós temos agora também o Estatuto da Criança, do Adolescente, Estatuto do Idoso, coisas que lá no isso. passado nós não tínhamos, Isso né? mesmo. Então, essa visão, né, mais sensível à pessoa humana, né, e a pessoa humana, a criança, adolescente, que está no seu desenvolvimento ainda, que está na sua formação. Então, isso tudo são avanços muito Sim. importantes, né? Uhum. E acho que, assim, né, quanto mais a gente puder refletir, né, e crescer nessas áreas, né, é muito bem-vindo para a família. Mas, né, existe também hoje uma discussão em relação a algumas questões que estão presentes na família e que hoje estão, é como se tivesse ligado aquela luz de alerta, né? Quer dizer, quando a gente fala, principalmente hoje, né, das redes sociais, da utilização excessiva, né,
dos celulares e redes de forma geral, né? O uso de telas por muito tempo, né, por crianças e adolescentes, realmente, né, acende essa luz de alerta, porque o tempo, né, da criança, o tempo do adolescente, que seria para estar nas relações, né, com seus coleguinhas, seus pares, né, também com os pais, com a família, tudo acaba sendo resumido no tempo virtual dele, né? Com amigos virtuais, com programas. Existe uma falta de exercício físico, até mesmo das crianças. Elas evitam atividades físicas porque ficam ali intertidas, distraídas, emergidas, absorvendo tudo aquilo, e o corpinho delas não desenvolve uma massa muscular que deveria. Né? Para aquela faixa etária. Sim. Porque criança e adolescente era para estar se movimentando muito, para estar fazendo muito exercício. Na minha infância, eu subia em árvores, eu ficava, né, brincando realmente, dando cambalhota, jogando bola, jogando... Camanete? Aquela que tinha da ginástica olímpica? Isso! Muito campeã. Nádia Comanete. Era minha... Ai, nossa! A gente tentava fazer. E eu saía de assistir as Olimpíadas e ia lá fora, porque tinha um gramado grande, né? E aí ia brincar que eu era ginasta também. Quer dizer, mas o corpinho da criança e do adolescente, ele é propício mesmo para receber esse tipo de impacto de atividades físicas, né? O que está acontecendo? Obesidade infantil, diabetes, tudo isso é consequência, não é? Exatamente. Inclusive, que problemas podem atrapalhar a vida das famílias? Isso é uma pergunta muito genérica, mas situações comuns podem ser a falta ou a dificuldade de comunicação entre os membros da família, diferenças de opiniões, abusos físicos ou verbais, impedimento da autonomia, proibições ideológicas, desconfianças, comportamentos imprevisíveis, intolerância, punições desproporcionais, punições desproporcionais, chantagem emocional, críticas exageradas. Ok, isso em qualquer relacionamento, né, é prejudicial. Mas você mostrou para a gente um quadro que, por exemplo, antes nós tínhamos uma família bem rígida, que ninguém tinha coragem de abrir a boca e falar com o pai, nada. Sim. Né? A mãe era um pouquinho melhor, né? Então, foi uma geração que foi marcada por isso, que tinham medo. Eles não tinham respeito, eles tinham medo. Era um autoritarismo, né? O que se vivia nas famílias era uma comunicação bastante bloqueada, né? Era uma comunicação só patriarcal, né, e de cima para baixo. Então a gente fala de relações que não eram horizontais, eram verticais, né? Só que o problema é que a sociedade ela saiu desse lugar de autoritarismo, de rigidez, de verticalidade, e ela foi para o outro extremo. Que é assim, crianças agora de 1 aninho e meio, 2 anos, impondo para toda a família, né, como deve o que vai ser o andamento, né, da família, o que vai ser hoje casa. De almoço, o que nós vamos comer, né? O que a família vai fazer no final de semana, né? É o reizinho ou a rainha, né? Isso. Então a gente sai de um extremo e a sociedade vai para o outro extremo. Uma questão que eu queria colocar, até quando a gente está falando de família, é que assim, a gente olha a família e às vezes a gente pensa, né, que a família é algo que está feito ali, acabado, mas na verdade a família ela é resultado né? Então, a família ela é resultado da sociedade. E a sociedade, ela está constantemente em movimento e em transição e em evolução e em desenvolvimento. Então, essa evolução e desenvolvimento da sociedade vai impactando diretamente as famílias, né? O jeito de ser família, a forma de ser família. Inclusive, interrompendo, pode falar. Inclusive, por exemplo, quando veio a Revolução Industrial,
né? As mulheres foram levadas ao trabalho, Isso. foram trabalhar Ou seja, uma mudança da sociedade impactando diretamente as nas relações famílias. familiares. Isso. Até Porque as essa. crianças, né? Foram Sim, incluídas nesse mercado de trabalho. sim. E aí que antes o Estado determinava como deveria ser, passou a ser o mercado. Uhum, Então, houve uma mudança ali. sim. Aí as mães começaram a se sentir culpadas, que elas não poderiam ficar mais com as crianças todo o tempo, cuidando exclusivamente. E aí começa aquilo, vamos dar presentes, vamos comprar, eu tenho que suprir essa Compensar, né? compensar. Uhum. Os pais se sentiram colocados de lado. Poxa, antes eu era o cabeça disso aqui, eu mandava em tudo, todo mundo obedecia. Eu que supria, né? Eu provia. Exclusivamente. Eu Eu era o único provedor. Uhum. Agora já não é mais, agora é combinado. Sim. Então, houve muitas transformações. Da sociedade. Em E geral. isso impactando a família diretamente. E a gente não pode deixar de falar isso para que as pessoas também entendam isso, né? Talvez a pessoa não preste atenção, só vai vivendo. Mas veja, e agora? Quais são os principais impactos? A gente falou da internet. Sim. Né? E aí vem aquela liquidez que você estava falando. Sim. É que assim, né, Mary, a sociedade, ela funciona muito pelos parâmetros econômicos, né? Então, quando você falou da Revolução Industrial, né, tem a ver com a necessidade, né, de geração realmente de renda, né? A economia ela tem que girar e tal. Só que isso que é feito não é avaliado em todo o seu impacto, né, Social. social. E aí a família ela acaba recebendo isso diretamente, né? Vai impactar a família. Só que cabe às famílias avaliarem, né, o que a gente pode fazer diante desse quadro para a gente não sacrificar a qualidade das nossas relações dentro desse contexto. O que a gente vai fazer de prioridade para a nossa família? Isso, Né? ó, vamos dizer, uma realidade que nós temos hoje, né? Eu, como assistente social, a gente sempre está também atento às questões socioeconômicas, né? Então, assim, hoje a gente sabe que realmente não é suficiente só o pai trabalhar. Né? Não dá conta de pagar todas as Todas as contas contas. da família. Então, a mãe também vai para o mercado de trabalho. E não é porque essa família quer ficar rica, não. É porque a família quer ter o básico para se manter. Essa mãe se obriga também a sair. Aí já tem a necessidade de aonde a criança vai ficar, com quem a criança vai E ficar. com quem ela vai ficar. Quem é que vai estar educando essa criança nesse período, né? Porque a maioria do tempo ela está fora do convívio com o pai e com a mãe. Exatamente. Na creche, com alguém, Exatamente. com a avó. Mas famílias mais abastadas, né, de classe média ou média alta. O que acaba acontecendo é assim, a criança, o pai ou a mãe estão trabalhando fora, né, não porque existe uma necessidade alimentar ali, mas porque querem galgar, né, posições maiores, sua carreira, né, coisas assim. Realização pessoal. Realização pessoal. Mas isso também está impactando, né, os filhos, porque aí os filhos, de novo, eles são aqueles que vão ficar nas escolas, vão ficar em atividades, né, extracurriculares e tal, para poder preencher o tempo durante esse período todo que os pais estão fora. Mas se a gente pergunta para esses pais, que até nem saem para o trabalho por questões de necessidade alimentar, mas porque querem constituir, né, carreiras maiores e tal, se a gente pergunta para eles, eles falam, mas olha, claro, eu sou jovem ainda, eu tenho que conquistar, eu tenho que me colocar, Ou seja, isso já se tornou um valor dessa sociedade, né? Só que este valor da sociedade está comprometendo a qualidade das relações familiares. Você me fez me lembrar o que aconteceu agora há pouco. Um casal da Inglaterra que colocou a filha para adoção de 4 meses, se não me engano, porque estava atrapalhando a vida deles. Eles queriam trabalhar, se dedicar ao trabalho e muitas vezes a criança exigia deles tempo, claro,
né? Uma criança. Exigiu que uma criança Bebê. de 4 meses exige. E eles colocaram a menininha para adoção. Olha. A própria filha deles. É. Por causa da carreira. Isso. Outra questão que hoje né, tá ficando cada vez mais estabelecido é a idade da mulher ter o seu filho. Né? Mais tarde, né? Bem mais tarde, bem mais tarde. Né? Por quê? Por conta da carreira. Da carreira. Não, eu não quero que a minha identidade se resuma somente em ser mãe. Né? Eu quero também me sentir importante enquanto profissional e tal. Opa, mas então, dentro disso, eu tenho que pensar a questão de criança, de filho, será? E está se optando por ter filhos, mas com uma idade maior, né? Ou seja, isso, né, e cabe a cada um avaliar até que ponto, né, a gente não está aqui para julgar se isso está certo ou está errado. Eu acho que a vida, né, vai ser uma escolha que cada um vai fazendo mesmo no seu caminho, né? Mas é uma questão da pessoa avaliar, né? Nós estamos trazendo as informações. Para reflexão. Isso, para né? refletir. Para reflexão. Vale a pena? Depois, quando eu estiver mais idoso, eu vou olhar para trás e vou ver assim, puxa, valeu a pena ter dado a minha vida naquela empresa e agora o que eu tenho. Né? Aqui tinha uma pergunta, qual é o maior desafio da família? No caso, a gente está falando aqui, há um número expressivo de famílias em sofrimento com o aumento do consumo também de substâncias. É isso que eu queria falar com você. Sim. Você tem a experiência com essas pessoas de situação de rua. Consumo de substâncias, álcool, drogas e outros comportamentos aditos, como compulsões alimentares, jogos, compras, as pessoas são viciadas em comprar, e a violência doméstica, que sempre está aumentando. Coloca para mim a pergunta ali que você... Qual o maior desafio da família atual? É porque antigamente, por exemplo, vivia-se mais no campo. Sim. Aquela família, pai, mãe, filhos, eles tinham a necessidade de prover o alimento, plantar, colher, aquela coisa bem pacata, né? Não havia crimes, não havia drogas, não havia internet. Sim. Então, eram os desafios de sobrevivência. Sim. Hoje em dia, nós já temos supermercados, não precisamos plantar para colher, compramos. Temos que comprar, temos que ter dinheiro para comprar, temos que suprir a necessidade da nossa família. Temos que sair para trabalhar. Trabalhar e passamos pouco tempo até mesmo dentro de casa, né? São poucas horas que nós temos que se banhar, comer e dormir. E dormir. Né, boa parte do tempo, durante a semana que você volta para sua casa, é para você dormir. Né? Às 8 horas, pelo menos, indicado pelos médicos, seria para dormir. Né? Então, o que te sobra mesmo do dia em casa com a família vai ser bem pouco. Karen, até o dormir está prejudicado. Está. Porque isso aqui fica, as pessoas ficam ali direto. Porque isso aqui não para. Sim. Não para. Sim. Né? Tem gente que dorme com ele debaixo do travesseiro. E as radiações? Isso é outro tema. Então, assim, né, quando você fala daquilo que está, né, assim, realmente afetando as famílias, né? O que a gente tem percebido, né? Infelizmente, existe uma questão que eu acho que é interessante que a gente pense, que, assim, a gente está vivendo uma época, uma era de muita orfandade, mas é uma orfandade emocional. Então, você tem, em tese, né, a família constituída, né, os seus pais, ou a mãe, ou o pai, ou, né, aquele cuidador ali, e o filho, e irmãos, às vezes não. Ou, às vezes, né? só um pai ou uma mãe. Ou só um pai ou só uma mãe, né? Irmãos, sim ou não, porque hoje também essa é uma outra questão, que as famílias foram se tornando cada vez menores, né? E só que, assim, então, além dessa criança nascer num núcleo familiar, né, onde ele vai ser filho único, ou ele vai ter no máximo um irmão, ele vai ter esses pais, né, ou essa mãe, ou esse pai cuidador, bastante ausente da vida dele. Né? Quando esse pai ou essa mãe, ou ambos saem para prover,
né? E ele fica na escola ou num contraturno e tal. Ele vai vivendo a sua vida numa espécie de orfandade. Porque mesmo quando ele retorna, que seria para o convívio, né, dos pais, ninguém tem tempo esse para ele. pai ou essa mãe ou ambos estão tão cansados, né, estão tão esgotados por conta dessa sociedade, desse mercado de trabalho. Por isso a gente volta, né, o quanto isso impacta diretamente a família. E além disso ainda, o uso das redes, né, então, o pai e a mãe voltam tão cansados que ele quer conversar o mínimo possível, fazer o basicamente necessário ali, né, preparar um alimento, tal. E o que ele quer para relaxar um pouquinho? Pegar o seu celularzinho ou olhar alguma coisa na rede, porque ali ele descansa a cabeça, relaxa. E aí essa criança, esse filho, né, ele já passou o dia todo sem contar com esse pai, com essa mãe. E de novo, né, no final do dia, vai continuar dessa forma. Né? Então, eu acho que a questão da orfandade emocional, eu colocaria hoje como uma das questões mais sérias que a gente tem quando a gente olha para as crianças e para os adolescentes. Eu atendo e eu atuo, né, numa comunidade terapêutica para rapazes com problemas com dependência química, né? Uso de álcool e drogas, né, de forma geral. E o que eu percebo? Que quando você vai trabalhar com eles, né, as questões, porque a gente fala que a dependência química, o uso da droga, é apenas a ponta de um iceberg. Né? Então, não é para a gente ficar só olhando aqui para o uso e falar, que bom, ele vai para um lugar, ali ele não usa mais e tal. Ei, essa é só a ponta. Sim, você tem que tratar tudo que está aqui por baixo. Né? Senão ele sempre volta. Você não está resolvendo o problema, você só está... É mais ou menos como se você estancasse naquele momento um sangramento, mas você não vai realmente tratar e suturar e ver por que isso está acontecendo, por que aquela hemorragia está acontecendo. Né? Então, trabalhando com esses jovens, né, que têm o problema com a dependência química, o que a gente vai encontrar, né, quando a gente vai para olhar aqui para baixo? Né, o que a gente encontra? A questão familiar, né, isso está sempre presente. E é a desestruturação familiar e existe muito a questão da ausência, né? Ausência paterna, né? Ausência materna. Daí alguém pode dizer, mas como assim? Então são filhos órfãos, né? Morreu pai ou morreu mãe? Não, dá para colocar ali abandono, né? Ou a mãe abandonou, ou o pai abandonou. Dá para a gente colocar as separações, né, que têm atingido as famílias. E dá para a gente colocar também aqueles que têm a figura do pai ou da mãe ainda na casa, mas não presentes. Não presentes naquilo que cada um está vivendo, naquilo que a criança está vivendo, aquilo que o filho está vivendo. Aí a pessoa que esteja assistindo pode falar assim, poxa, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as minhas contas. Vocês estão falando que eu chego em casa, não dou atenção para o meu filho, mas você pode fazer uma coisa diferente. Sim. Vai depender de você, de Sim. ninguém mais. Não vai ser o seu chefe, a sua empresa que vai dar para você as ferramentas para você cuidar do seu filho. Sim. Cabe a nós. E não vai ser escola também. Também não. Porque a paz, eu tenho uma irmã que trabalha numa escola, né? E ela diz assim, é impressionante. Tem pais que mal para o carro. Você vai, desce. Como assim? Ai, graças a Deus, me livrei. A impressão Lembra que da dá é pandemia? essa. Lembra da pandemia? Isso. Os pais ficaram desesperados. Isso. E falaram assim, meu Deus, eu não sabia que meu filho era essa, entre aspas, esta pestinha. Isso. Aí começaram a valorizar as professoras. Ai, olha, como você é maravilhosa, porque você aguenta ele. Tiveram depressão, foram Sim. crises Sim. familiares, porque todos tiveram que conviver juntos. Isso. E descobrir realmente né, de que forma se dá, então, essa maternidade, essa paternidade no dia a dia, na prática.
né? E é muito importante, né, Karen, a gente falar para as mães ou para os pais, faça tempo para os seus filhos. Tudo bem, você vai estar cansado. Olha, por exemplo, o meu bispo sempre fala, leia a Bíblia para o seu filho, um momentinho que você vai ter lá, não precisa ler o livro todo, leia algo para o seu filho. Sim. E ali você vai ter uma conversa, Sim. vai orar com ele. Eu fazia isso com os meus filhos. Era o meu momentinho ali com eles. Eles tinham Sim. tantas atividades, escola, natação, isso, aquilo, outro, lá, lá, lá. Mas aquele momentinho antes de dormir era ali. Sim. Uma história, falávamos algo, orávamos. Era o nosso momento. Sim. E os fins de semana, a gente, né? Como família, Como né? família, Tentava ter um tempo especial. sair, fazer Sim. alguma coisa com eles. Que são as memórias afetivas, né? Familiares. Quer dizer, nossa, Isso lembra aquela custa, vez né? que a gente foi no quê? Isso. Lembra aquela vez da praia? Eu Lembra? ainda tenho isso, né? Que o meu pai fazia questão de todo fim de semana a gente ir em algum lugar. Um parque, balé, alguma coisa, museu, a gente ia. É muito E eu tenho isso importante. guardado dentro de mim. Sim. E aí isso custa, gente. Sim. Custa. Você vai ter que sacrificar algo que você daria Teu para tempo, você. né? A tua energia. Mas é a questão de criar filhos. Sim, é maternidade e é paternidade. Hoje eu já não vivo isso mais. Os dois já estão casados, né? A minha neta mora longe, eu não tenho essa oportunidade. Assim, eu faria com ela. Mas é o preço que a gente tem que pagar. Sim. Sabe, Mary, quando eu falo da orfandade emocional, eu falo uma coisa que a gente entende, né? Que estaria funcionando como um antídoto da orfandade emocional é a intimidade emocional. Então, assim, Um conhecer ao outro. eu não preciso ter atividades mirabolantes, mas eu preciso estabelecer com o meu filho, minha filha, uma comunicação de intimidade. Sabe, às vezes é no final do dia falar, e daí, filha, como é que foi hoje? Mas, Karen, Como é que você está as hoje? pessoas hoje nem conseguem conversar. Infelizmente, as pessoas não conseguem se expressar, falar, olho a olho, porque elas estão tão acostumadas a ter um relacionamento virtual em que você não precisa passar por esse estresse ou aquela Desafio, né, ansiedade de falar algo e a pessoa reagir contrária ou não gostar ou isso, aquilo. E as pessoas evitam. E, consequentemente, até mesmo com a família. Sim. Eu não vou falar nada com meu marido ou com quem quer que seja. E ele não vai gostar. Não quero isso, eu quero evitar. Sim. Ou fala-se agressivamente Sim. todo o tempo. Sim. Né? E aí você entra nesse, né? Eu acho que quando a gente fala de intimidade emocional, né, que é fundamental na relação de pais e filhos, mas que é fundamental na relação do casal também, né? É fundamental na família, né? Essa intimidade emocional. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente está falando de qualidade de comunicação, né? Quer dizer, eu preciso criar dentro da minha família um ambiente onde haja qualidade na comunicação. E o que é qualidade de comunicação? Né? Existem teorias que falam dos níveis de comunicação. Eu posso falar sobre coisas mais superficiais, né? Vamos dizer, você é alguém que está andando na rua e a gente se cumprimenta e diz, hoje está frio, né? Isso são bem superficiais. Esse é o nível mais, né, mais frágil da comunicação, né? Mais superficial mesmo. E aí a gente vai aprofundando até chegar naquele nível em que eu posso falar, eu posso comentar, compartilhar aquilo que eu estou sentindo, o que realmente eu estou vivendo. E dentro da família é para a gente chegar nesse nível. Né? Ter liberdade de para falar, para expressar. E daí, quando eu falo disso, a gente pode voltar lá para aquela família autoritária, patriarcal, em que não havia espaço para a criança, ou adolescente, ou a pessoa falar realmente como ela estava se sentindo. Porque dependendo do que ela falasse, aquilo ia ser criticado, contrariado, né? Ou, dependendo, poderia até sofrer algum tipo de punição, só de você ter falado certas coisas, né? Então, assim,
a família de hoje, ela tem liberdade, né? Se fala disso, não, porque hoje dá para falar de qualquer coisa e tal, tal, Sim. tal. Porém, se você entra, né? E eu, como terapeuta familiar, a gente acaba lidando, né, com casais ou mesmo com o sistema familiar. Você percebe que a qualidade dessa comunicação ainda não está boa, porque não se está tendo o nível de intimidade emocional que é fundamental dentro de uma família. E aí você perguntaria para esse filho no final do dia, como é que você está? E ele poderia dizer, ai, poxa, hoje foi um dia difícil. O que foi difícil? Ai, teve um coleguinha que me ameaçou, que diz que não gosta de mim, que está me... Opa, você começa a ter acesso às dores, dele, aos sofrimentos que aquele teu filho ou tua filha está vivendo. E que você não está vendo, não está Você não perto. tem como saber, a menos que você se aproxime e se relacione. Como é que você vai saber isso se você não para e não dá esse tempo de qualidade? E Mary, pode ser um muito pequeno tempo. Essa conversa eu posso ter em 5 minutos, em 10 minutos, e ter essa troca tão É especial. só começar. Mas eu É só preciso começar. abrir um espaço para começar. Karen, a gente tem que acabar porque a gente já falou muito. Encontro de duas mulheres. Poderíamos falar muito mais, mas só que aí fica muito extenso. Eu gostaria que você falasse para aquela câmera, para as famílias que estão nos acompanhando, talvez uma mãe, talvez uma avó, ou até mesmo, quem sabe, uma adolescente, né? E ela está passando por isso. O que a gente poderia falar para elas em relação à família? Porque a gente também não pode só citar os problemas, isso e aquilo, e a pessoa vai se sentir ainda mais pesada. E agora? O que eu faço? Sim. Então, acho que de tudo que a gente conversou, uma questão que eu acho que resume muito bem, né, a família, né, que está muito junta, muito junto com família, é o amor. Eu acho que família é uma outra forma de se falar de amor, é se falar de família. Porque é na família que você estabelece os laços e as relações amorosas. Então, o que eu falaria para alguém, né, que tem a sua família, que gostaria que as relações ali funcionassem de forma melhor? Às vezes a gente fica olhando para o outro e fica falando assim, eu queria que meu marido me tratasse melhor, ou que meus filhos fossem mais assim, né, ou que minha mãe fosse mais isso. Que tal começar com a gente? Né? Que a gente seja um agente, um instrumentinho, uma pecinha de amor dentro da nossa família. Que a gente seja aquele que vai perguntar para o outro, como é que foi hoje? Como é que você está? Né? Tem alguma coisa hoje que eu posso fazer por você? Né? Dentro ali das relações familiares. E olha, por mais ocupado que você seja, por mais sobrecarregado, a tua presença, mãe, a tua presença, pai, estar do ladinho ali de um filho, pegar na mão dele, dar um abraço, pôr ele no colo, ou só ficar juntinho, isso já está comunicando afeto, já está comunicando amor. Então, a gente não precisa de coisas muito difíceis. Já está perto de nós, já está dentro de nós. Quando você gerou essa criança, esse filho, né, quando você se uniu a essa mulher, a esse homem, tudo isso foi inspirado pelo amor. Então, resgata isso, né, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Resgata a amorosidade, a afetividade. Se cada família viver isso, a gente vai diminuir muito essa orfandade emocional que a gente está vivendo. E por conta dessa orfandade emocional é que a gente tem esses altos índices hoje de depressão, né? Infelizmente, automutilação, né? Em adolescentes, principalmente, e também a questão das tentativas de suicídio. Então, vamos trabalhar a amorosidade. Eu acho que família combina muito com amor, com amorosidade. E eu sempre digo que a nossa família é um presente de Deus. Então, valorize-a. Lute por ela, como a Karen falou. Não é difícil, não é caro. Basta você dar tempo. Comece.
Comece a ser diferente, comece a agir diferente. Tudo que a gente relatou aqui é uma vida normal, trabalhar, estar cansado, ter família e construir a casa, isso, dar condições aos filhos. Todo pai quer dar o melhor para os seus filhos, mas o melhor que eles podem receber de vocês são vocês mesmos. Então, não tem nada melhor. Se entregue aos seus filhos, se entregue à sua família. Então, nós terminamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.